encerrar, né, a gente tem esses pacientes polimedicados, com esse monte de indicação, né, e por isso eu quis trazer essa brincadeira, né, da hipertensão no prontuário, que a gente quase não presta atenção, porque quando eu entrei na equipe comecei a trabalhar com cardiologia na farmácia clínica, eu tinha muito interesse de que pudesse fazer essas orientações de alta, assim, né, e eu perguntei para a minha equipe médica qual equipe na internação que dava conta dos pacientes atendidos no ambulatório de hipertensão, né? Inclusive é conduzido pelo professor Mauro, ali no Clínicas. Era agora o Diogo. E aí a equipe médica me disse, não, Lídia, o ambulatório de hipertensão não interna. Eu, como assim, os pacientes de hipertensão não internam? Não, eles internam porque eles infartam, eles internam por DAC, eles internam... Entende? Então, foi até um desafio para mim montar essa aula, porque, né, o quanto a gente consegue interferir nesse fator de risco modificável que é a hipertensão, para não chegar, né, na doença cardiovascular do risco que a gente calculou lá no início. Então, quando eu pedi para vocês calcularem o risco de vocês, ou pensar em quantas pessoas do círculo próximo de vocês têm hipertensão, é para a gente se enxergar naquele ciclo, né, de desenvolvimento de doença cardiovascular. E a educação em saúde é muito importante, né, porque nesse monte de medicamentos que a gente tem para fornecer hoje para os pacientes, se vocês forem num congresso de cardiologia, vocês vão ficar impactados com os estandes, né, e com a quantidade de medicamentos que a gente tem para tratar hoje hipertensão, né, e a diretriz brasileira traz muito a questão do comprimido único, né, combinado em associação de um ou mais 2 medicamentos no mesmo. Isso facilita muito a adesão, mas a gente sabe que isso também é uma forma das indústrias farmacêuticas manterem a patente da droga, né, e quando isso aconteceu com os antirretrovirais, né, com HIV/AIDS, a gente fez um estudo ali no Conceição com 120 pacientes e a gente percebeu que quando os comprimidos, que eram 4 que eles tomavam por dia, se transformaram em 1, a adesão foi a mesma, né? Então, assim, em cardiologia, 50% dos pacientes não tomam os medicamentos como prescrito, né? Isso é um número de cardiologia. Então, o que a gente está fazendo, né? Que a gente descobriu 100 novos medicamentos, 20 classes. Vocês viram que eu abordei 5 aqui com vocês, né? E, no entanto, as pessoas continuam internando por doenças cardiovasculares. 50% dos pacientes não tomam os medicamentos como prescrito. Então, esse aqui é um paper muito legal, que eles deram uma prescrição parecida com aquela do cardápio, né, para profissionais da saúde, e pediram para eles organizar, então, como que ficaria a tomada desses medicamentos. E aí, são aqui 5 pacientes, e vejam que cada um organizou da sua forma, né, então, cada um tem a sua forma de se organizar em relação à sua tomada dos medicamentos, né. Então, os estudos mostram que a inclusão de farmacêuticos nesse continuum of care, né, nas transições do cuidado, potencializam muito a adesão, né, em especial se a gente conseguir fazer as conciliações de alta, né, se a gente conseguir educar o paciente já durante a internação, né, vamos começar a pensar em dias de internação como uma oportunidade de cuidado, né, o paciente está dias ali, por que ele já não está com uma tabelinha da pressão, né, para ele mesmo anotar como é que a pressão dele se comporta durante o dia, e uma tabelinha dos remédios, que é o que ele vai usar em casa, porque daí quando a enfermagem traz o comprimido, ele já pergunta para que serve, e a dose, ele já vai vendo como isso impacta na pressão dele durante a internação ou não, né? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de coisas que a gente faz ali no hospital. Então, esse aqui é um exemplo de tabela, né, que a gente faz para os pacientes. Idealmente, essas tabelas precisam ser montadas junto com o paciente, uma dica que eu dou para vocês. Vão bem na cara e na coragem e montem com eles, porque não raro, o que faz sentido para nós não faz sentido nenhum para a rotina do paciente em casa, né? Esse aqui foi um paciente que estava sempre internando por problema de adesão ao tratamento, então a gente pediu para a esposa trazer a caixa dele de casa, e ela é uma caixa de sapato ali, toda já revirada e toda, né? Mas enfim, era a caixa que ele tinha, a gente montou
para potencializar a adesão ao tratamento dele, né, a autonomia dele em casa. E esse aqui é um paciente nosso transplantado, infelizmente a gente perdeu esse paciente para o Covid, mas eu coleciono essas fotos, porque em geral eu gosto que, né, cada um tem uma forma de se organizar em relação aos nossos medicamentos, e o nosso papel é auxiliar, né, mais do que ditar regras. Então eu coleciono as formas deles de se organizarem, assim, e são paciente nosso muito querido, que a gente acabou perdendo, ele montou essa farmacinha em casa para ele. Porque, segundo ele, assim era mais fácil de higienizar com álcool. Aí a farmacêutica, né, quase morreu de orgulho. E, enfim, tem essas caixinhas organizadoras, né, que a gente compra na Panvel, enfim, em drogarias. Em geral, elas são um pouquinho mais difíceis, porque elas trazem os dias da semana, né, e o grande nó dos nossos pacientes não são os dias, porque a prescrição se repete todos os dias, o que altera é o horário, né, então, se eles trouxerem essas caixinhas em ambulatório, tem que montar junto com eles. E aqui tem outros exemplos também, caixa de sapato, caixa de papelão, as caixas, né, de Kibon, de sorvete, que os pacientes usam, que é muito remédio, né. E, enfim, como eu comentei com vocês, é bom que a gente adapte, então, o tratamento da hipertensão arterial conforme as características dos pacientes. Então, em geral, eles têm outras condições cardiológicas associadas. Então, além da diretriz brasileira de hipertensão arterial, eu trago para vocês também, se vocês quiserem dar uma lida, a diretriz de prevenção cardiovascular foi atualizada agora, em 2019, provável que haja uma nova atualização por conta da diretriz da ESC, que saiu ano passado. Nós temos uma diretriz também de infarto, né, toda a questão de trombólise, atendimento a esses pacientes, atendimento imediato, manejo de crise hipertensiva, e também um posicionamento sobre o uso de DAPT e anticoagulação em cardiologia. São todas as evidências científicas que a gente pode utilizar para evitar, né, o desenvolvimento de todas essas condições cardiovasculares que fazem parte do envelhecimento, mas que a gente quer que os nossos pacientes tenham, né, a maior qualidade de vida possível, né, e nós também, né. Então, quem gosta de cardiologia, que eu não tenho a mínima pretensão de abordar todas as questões de cardiologia na aula de hoje e na aula de quinta, então, se vocês me perguntarem onde eu busco para saber mais, a gente lançou ano passado um curso, né, chancelado pela SBC, é o primeiro curso da Sociedade Brasileira de Cardiologia voltado a farmacêuticos especificamente. Eu tive a honra de poder fazer parte desse grupo. É um curso feito por farmacêuticos, para farmacêuticos, então farmacêuticos que estão na ponta trabalhando com cardiologia, né, esse é um curso EAD online, que vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, nas principais condições clínicas citadas na aula de hoje.